O quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, logo em seguida a ata da sessão anterior e, posteriormente, as proposições para o dia de hoje. Leitura do Evangelho de São Lucas. Como se deve orar? E aconteceu que, estando orando em certo lugar, quando acabou, lhes disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores, presidente vereador Sérgio Ricardo de Oliveira, secretário vereador Dirceu Lopes. Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2014, às 19h30, na sala de sessão Manuel Fernandes da Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Capão da Canoa, foi dado início aos trabalhos da sessão ordinária, conforme dispõe o artigo 15 da Lei Orgânica Municipal. O senhor presidente, vereador Sérgio Ricardo Oliveira, ao verificar o livro de presença, constatou que todos estavam presentes, e foi aberta a sessão. O senhor secretário, vereador Dirceu Lopes, procedeu à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e logo após a leitura da ata de folhas 3478 e 3479, da sessão extraordinária do dia 20 de dezembro de 2013. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura da ata de folhas 3481, 3482, da sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2014. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por maioria, com a abstenção dos votos da vereadora Suzy Pereira. O vereador Flávio Lara relatou que o parecer jurídico ao projeto de lei 02/2014 contém um erro de digitação que não compromete a sua validade, onde se lhe posto de saúde deveria constar escola estadual. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Luciano Flores. No expediente, leitura do pedido de informação 010/14, de autoria do vereador Suzy Pereira, leitura do pedido de informações 011 ao 014/2014, de autoria do vereador Luciano Flores, leitura do pedido de providência 09/2014 ao 17/2014, de autoria do vereador Luciano Flores, leitura de projeto de lei 09/2014, 010/2014, e no espaço de oradores, ao verificar o livro de inscrição, foi constatado que estava inscrito e fizeram uso da tribuna os vereadores Luciano Flores, Zaide, Ademar Duarte, Flávio Lara, Carlos Maia, Pedro Dornelles, e na oportunidade, o vereador Suzy Pereira, juntamente com o vereador Otávio Teixeira, fizeram a proposição para que seus nomes inscritos no livro de oradores fossem para o final da lista. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém o fez, em votação foi aprovado por unanimidade a proposição. Fazendo assim o uso da palavra, o vereador Suzy Pereira e o vereador Otávio Teixeira. E o vereador Sérgio Oliveira, no espaço para a lista de bancada, foi disponibilizado o uso da tribuna aos vereadores Pedro Dornelles, como da bancada do PT, que cedeu seu espaço ao vereador Luciano Flores, o vereador Flávio Laras, Carlos Maia, Dirceu Lopes e o vereador Sérgio Oliveira. Na ordem do dia, o vereador Otávio Teixeira fez a proposição para que fosse lidas somente as emendas e declarados pareceres jurídicos das comissões do projeto de lei da pauta de votação. O senhor presidente colocou em discussão, ninguém fez, em votação foi aprovada por unanimidade a proposição. Leitura do projeto de lei 08/2014, o senhor presidente colocou em discussão, fizeram uso da palavra dos vereadores Pedro Dornelles e Luciano Flores. Em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 07/2014, o senhor presidente colocou em discussão, fez uso da palavra do vereador Luciano Flores e em votação foi aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 05/2014, o senhor presidente colocou em discussão, fez uso da palavra do vereador Luciano Flores, em votação foi aprovado por maioria,
Leitura do projeto de lei 02/2014 sobre exemplo de Constituição. Fizeram uso da palavra os vereadores Carlos Maia, Flávio Lara, Demar Duarte, Luciano Flores, Pedro Donelli e Sérgio Oliveira. Em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a presente sessão da forma regimental que para constar foi lavada a presente ata. E a secretária subscreveu juntamente com o presidente. O vereador Flávio Lara, em seu discurso, relatou a visita da Praça Lassane, a importância da comunidade de usufruir de uma praça bem iluminada, com quadras esportivas, principalmente com segurança para todos. Destacou ainda a falta de segurança no nosso país, relatando o episódio ocorrido com um idoso no interior que foi brutalmente assassinado com mais de 30 facadas. O vereador Flávio Lara concordou firmemente com o transporte universitário, que ia ser iniciado em fevereiro, mas também reconhece que foi nesse governo que os universitários, independentes de serem servidores ou não, conquistaram o transporte gratuito. No que tange a denúncia do vereador Luciano Flores, quando disse que era descaso e desaforo não darem vaga para crianças na escola infantil, tendo salas de aula quase vazias nas escolas municipais, o vereador Flávio Lara defendeu as direções das escolas dizendo que são responsáveis e comprometidas e que não cometem descasos nem desaforo. Em ato contínuo, solidarizou-se com o vereador Ademar quando a retirada das placas de sinalização trotuar na Segurança do Trabalho, pois tratava-se de uma placa turística de nossa cidade, lamentando-se profundamente da retirada, pois havia visitações de todos os prédios da nossa cidade. Também, presidente, a gente vai ler a pedido do vereador Luciano Flores, do seu depoimento da sessão passada, onde ele fala, que pediu que constasse na ata, que os projetos venham acompanhados de um memorial descritivo, plano de localização e assinatura do engenheiro agrimensor. Para esclarecimento dos senhores, esse vai ser acrescentado, aprovado e vai ser acrescentado na ata para ficar oficializado aqui nos documentos da casa. Está em discussão a ata da sessão anterior. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luciano Flores, do PT. Só para ratificar, a pedido da secretaria, o que o primeiro secretário acabou de ler, então, que aí amanhã, assim que já for ali redigido pela secretaria, conforme eu pedi na sessão passada, que eu assinarei. E também vou encaminhar a transcrição da minha fala de tribuna, após ouvir o áudio, para ficar claro que não houve, eu não disse o que foi dito depois por um colega vereador. Então eu quero pedir para Vossa Excelência para que possa eu constar também o meu discurso de tribuna em ata. E esse eu me responsabilizo de transcrever
e encaminhar até a secretaria. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, o senhor permita. Pois não. Senhores vereadores, os senhores sabem que existe na casa um secretário. Então, qualquer pedido dessa forma, o senhor faça por escrito, que o secretário provavelmente vai encaminhar essas coisas todas para que o senhor possa ser mais, ou melhor, atendido. Senhor presidente, queria discutir. Só lembrar aos vereadores que o que está em votação hoje é a ata da semana passada. Não existe, durante o mês, votar a ata da semana passada. Tudo que, conforme consta no regimento, tudo que quiser, durante que for debatido hoje, tem a semana toda para pedir a transcrição, fazer, assinar e entregar até o final da tarde. Portanto, da ata passada encerra-se hoje com a votação. Nesse ponto, vereador Luciano, eu tenho que concordar, até porque a ata, no momento em que se faz ela, se faz uma abreviação, um resumo. Não tem como e nem podemos cobrar isso da nossa assessoria, que faça na íntegra tudo aquilo que é dito pelo vereador ou aquele que no momento está se pronunciando na tribuna. E realmente só poderia ter feito isso, e sabe que nós estamos aí para atender aos pedidos de todos. E nós tínhamos toda semana para isso. Não que eu queira ser contra alguém em detrimento de ser a favor de outro, mas apenas para que nós possamos facilitar o nosso trabalho, como eu tenho pregado durante muito tempo. Que nós cheguemos aqui, a gente venha a discutir principalmente o tema, os objetos das matérias que a gente leva para o público, até em relação a um respeito ao público que nos acompanha. Mas o senhor tem o seu direito de transcrever, só gostaríamos que isso constasse em ato, porém nos abstendo de ter que votar novamente. Certo, senhor presidente. A única coisa que eu peço é para que eu possa constar na ata, depois de votada, porque eu não vou constar nada do que não está no áudio, na gravação. É aquilo que foi na íntegra do áudio. Eu solicito acesso ao áudio, transcrevo a gravação, confirmo com a secretaria, só para ficar em anexo na ata. Senão eu providencio um outro expediente, conforme o senhor... Com a palavra o vereador Otávio Teixeira. Senhor presidente, até porque o que o Luciano está querendo é coisa impossível, né? Porque nós fizemos uma sessão, aí eu não gostei do que eu disse, eu vou lá e digo, quero que mude a ata da sessão anterior. Isso é antirregimental. O que se faz na casa, que sempre foi prática e funciona bem, Luciano, é nós, né? Isso serve para qualquer vereador. O que eu faço aqui, eu faço uma transcrição de ato e tenho o meu discurso. Se me interessa, eu tenho para mim. Feito, ouço o áudio, como tu está fazendo, mas que não tragamos tudo que é dito aqui para uma ata, que nós vamos ficar aqui votando atas anteriores, voltando para trás. Isso não existe. Isso é antirregimental, coisa absurda. Eu acho que o senhor tem razão no seu pedido, mas não da maneira que está sendo feito. O senhor tem que transcrever o seu discurso. Eu acho que é isso aí. E anexa na ata. Mas a ata em si ela tem que ser mais sucinta, porque senão vira um caderno. Perfeito, o senhor será atendido nesse sentido. E aliás também tem um tempo de tribuna aí para contestar aquilo que foi dito, que o senhor disse que não disse. O senhor não pode dizer que... Alô? Não tem como o senhor dizer que o pedido dele vai ser atendido se a ata essa semana. Como é que nós vamos botar a ata essa semana, da semana anterior, e semana que vem ele vai apresentar a ata da semana anterior? Mas pô, eu tenho transcrito já o que ele disse. Para mim é muito bom ele botar o que foi que ele disse. Agora eu só gostaria que o que eu disse aqui o mês passado, eu vou botar a ata desse... Não existe isso. Bom, vamos fazer o seguinte, você faça o pedido para o secretário e depois nós aqui da mesa estaremos deliberando o assunto, tá bom? Vamos então
para a votação. Tem mais alguém que queira discutir ato? Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovada a ata da sessão anterior. A título de informação, eu tinha curso do vereador Luciano. E aí eu retirei e apresentei só o resumo, que foi pedido que fizesse um resumo. Foi feito só o resumo. Só por ordem. Eu não preciso saber, colega vereador, e eu gostaria, assim como eu, não me preocupo com o seu discurso, com o seu posicionamento, que o senhor não tivesse tanta preocupação comigo também. Senão a questão já acaba se tornando pessoal. Eu só pediria que essa discussão fosse feita aqui em tribuna, né, e principalmente que nós tivéssemos, né, uma consideração, e por isso a gente está primando, né, por quem está acompanhando a sessão. Prossiga os trabalhos. Providência número 18, da autora da vereadora Suzete Pereira, ao Executivo Municipal, para que o Executivo, através de órgão competente, coloque placas de identificação nos postos de saúde, hospital e demais órgãos públicos. Faço necessário esse pedido, haja vista que nos anos anteriores haviam placas indicativas no acesso da entrada do município, nos canteiros, indicando a localização do hospital, posto de saúde e demais órgãos públicos. E hoje, muitos que chegam à cidade ficam perguntando como chegar a esse estabelecimento por falta de indicação. Pedido de informações número 15, encaminhado pelo vereador Pedro Dornelles. Solicito que o Executivo informe o que segue. Qual foi o índice de reajuste nas taxas de ocupação de solo urbano para as atividades cujos proprietários ocupam a área pública do município? 2. Se os bares e restaurantes localizados na Avenida Pindorama, entre o Shopping Linemar e a Avenida Beira-Mar, estão pagando a taxa de ocupação do solo relativo à área pública onde estão colocadas cadeiras e mesas do mesmo? Justificativa no exercício da fiscalização. Pedido de informação número 16, de autoria do vereador Pedro Dornelles. Solicito que o Executivo informe o que segue. Se o empreendedor do condomínio Costa Serena cumpriu o acordo com o município em relação à compensação pelo fechamento da área do empreendimento. Solicito ainda que o Executivo Municipal envie a esse gabinete cópia do termo de ajustamento e conduta assinado entre o município de Capão da Canoa e a direção do condomínio, no exercício da fiscalização. Pedido de informações número 17, feito pelo vereador Pedro Dornelles. Vem requerer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de informação. Reforçando o pedido de informação número 180 de 2013, data do protocolo de 2 de 8 de 2013, para que o Poder Executivo informe essa Casa Legislativa como se encontra o Programa de Habitação Popular Minha Casa Minha Vida, que está sendo executado em área do município ao lado do cemitério municipal. Trata-se de um programa de governo federal para a construção de moradias em parceria com estados, municípios, empresas e entidades sem fim lucrativo, e operacionalizados pela Caixa Econômica Federal. E o município de Capão da Canoa tem seu projeto aprovado no governo anterior, mas não foi possível dar início às obras. Queremos, portanto, informações detalhadas a respeito da execução desse projeto em nosso município, haja visto que se encontra em fase de execução, e queremos saber qual a empresa parceira e qual a modalidade de construção, público-alvo em função da renda, quantidade de residências que serão construídas e, principalmente, quando serão abertas as inscrições, pois estamos sendo questionados pela população
interessados em acessar o programa. Pedido de informação número 18, feito pelo vereador Pedro Dornelles. Reforçando o pedido de informação número 232 de 2013, data do protocolo de 14 de 11 de 2013. Solicito que o Executivo forneça os documentos do convênio da prestação de serviço entre o município e as entidades A.W. Farias. Número 1. Cópia do convênio. 2. Cópia dos empenhos. 3. Ordem de pagamento. 4. Nota fiscal. 5. Se for depósito bancário, cópia dos mesmos. Na justificativa do exercício da fiscalização. Pedido de informação número 19, da vereadora Suzete Pereira ao Executivo Municipal. Para que o Executivo Municipal informe essa casa qual a empresa que está fazendo a coleta seletiva do município, quais os dias e os itinerários. Enviar cópia de toda a documentação pertinente, bem como os valores que são cobrados e números de caminhões que estão prestando o serviço. Justificativa no exercício da fiscalização. Senhor presidente, é o que constava no expediente do dia. Passamos para o espaço dos oradores. Temos 4 oradores: vereador Luciano, do PT, vereador Zaide, do PDT, vereador Flávio Lara, do PSB e vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Pela ordem, começamos com o vereador Luciano. 15 minutos é o seu tempo, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, assistência, imprensa, venho até a tribuna para a passada vereadores do estado do Rio Grande do Sul, onde, entre outras matérias legislativas, a gente discutiu muito a questão do georreferenciamento, da questão tributária municipal e principalmente no que tange ao cadastro, o cadastro das prefeituras do Rio Grande do Sul. O curso foi muito proveitoso e de conhecimento para o vereador, uma vez que abriu mais o conhecimento de como fiscalizar e acompanhar essa situação tributária, que para muitos é muito nova, para mim também era algo novo, e que eu pude me apropriar melhor de como também entender as ferramentas que o Poder Executivo poderá vir a usar, uma vez que ano passado passou por essa casa e foi aprovado e está em implantação o mapa do georreferenciamento no município de Capão da Canoa. Lá a gente pôde ver, por exemplo, a situação do município vizinho de Xangri-Lá, pois o palestrante presta consultoria ao município vizinho e ele pôde nos dar um aparato melhor do que é, como é que funciona a questão cadastro versus IPTU e da própria planta genérica do município, onde a gente pode fazer toda essa atualização sem aumentar o IPTU, só através do cadastro da prefeitura. Ele nos deu uma estatística também muito feia,
que no estado do Rio Grande do Sul, a grande maioria dos municípios está com seu cadastro desatualizado, e isso também nos causa tristeza, mas de outro lado também maior tranquilidade, uma vez que a gente também está no caminho. E outra situação é a questão da necessidade de um apoio técnico junto ao Poder Executivo para realizar essa situação do mapa e essa avaliação da planta genérica do município. Quero pedir ao senhor, presidente, se puder essa casa encaminhar votos de pesares ao falecimento, quinta-feira passada, da dona Adelina Escobar Machado. Rua José Silva, Novo Horizonte. É a matriarca de uma família grande, de trabalhadores, trabalhadoras, estudantes deste município, que nos deixou semana passada e deixou ao município como legado a luta pela comunidade. Auxiliou na construção do bairro Novo Horizonte, onde residia por mais de 20 anos naquele local, e auxiliou muito em outras administrações, independente de partido, mas em outras administrações, a somar junto à sua família para o crescimento desse município. Queria colocar, semana passada, quando fiz a citação da educação infantil, conforme disse em tribuna também, procurei hoje a Secretaria de Educação, conversei com a coordenadora da educação infantil, que tem a posse dela já, e pude ver, e disse que solicitaria depois a documentação, a situação cadastral dos alunos da educação infantil do município também, de 0 a 6 anos. Ela pôde me explanar um pouco do planejamento, do que a Secretaria de Educação vem pensando agora para a abertura deste ano letivo, quais foram as dificuldades do ano anterior e quais foram as dificuldades que elas encontraram neste projeto verão agora, de 2013 para 2014. Fui também a algumas escolas, com algumas mães, para solicitar vagas aos alunos, aos filhos delas, e fui até a Secretaria de Educação também, para solicitar vagas, e lá, conversando com a secretária de Educação também, entendendo melhor a sistemática das vagas no município, e a certeza de que as vagas, elas ficam na Secretaria de Educação, onde elas são redistribuídas, de acordo com o que é informado pelas escolas, e esta distribuição, sim, é feita através ali da central de vagas. Então, fiquei mais confortável, pude conversar tanto com a coordenadora também do ensino fundamental, para saber da distribuição dos meus pedidos de informação do ano passado, que acredito que virão respondidos, quando eu solicitei ao Conselho da Educação e do Fundeb a necessidade do quadro de pessoal e dos recursos para este ano letivo. Esta foi a caminhada. Depois tive a oportunidade de participar da reunião de equipe diretiva e pedagógica, onde foi apresentado um projeto iniciativa do Ministério Público Estadual e com o apoio da FAMURS sobre valores nas escolas. E pelo que foi dito na palestra, parece que há a tratativa, conversa já, de ter em Capão da Canoa escolas piloto para trabalhar com esse projeto, principalmente resgatar valores do cidadão, desde a educação tributária até a educação ética, a educação moral, já no ensino fundamental. Então, fiquei bem contente no final da tarde e queria, então, externar isso aos nossos ouvintes pelo veículo da Rádio Horizonte e a quem depois irá nos assistir. Quero trazer também que a meta do governo federal, a presidenta Dilma tinha a meta de realizar 1 milhão de formaturas do Pronatec até dezembro de 2014. E como nós temos o Pronatec em nosso município, em escolas municipais e estaduais, dizer que esta meta já vai ser atingida mês que vem. Então a tendência vai ser ampliar essa meta do ensino técnico e profissionalizante
o Pronatec. Dizer também, e não posso deixar de externar, que final de semana, até junto com a minha filha e com outros colegas dela, vindos aqui da Escola Riachuelo, da Escola Capão Novo, da Escola Mosquete, pude acompanhar já desde o ano passado, quando eles fizeram o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e depois se inscreveram para o ProUni, para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, da alegria destes jovens de terem conseguido uma vaga em universidade federal, através do SISU, em universidade particular conveniada e do ProUni também. Muitos de nossos jovens que estavam aí até pouco tempo nos bancos das nossas escolas públicas estaduais ingressaram na universidade. Felizmente, através do Enem, do ProUni e do SISU, já se tem hoje uma política de educação onde os de baixa renda, onde os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras conseguem ingressar na universidade. Os números, para quem nos assiste, nos ouve através da Rádio Horizonte, é simples, é entrar no portal do MEC, do Ministério da Educação, ou digitar lá na ferramenta Google Pronatec ou ProUni e lá vai ver. E a chamada ainda não encerrou. E tenho notícias de vários destes jovens e adolescentes que na inscrição única do Brasil inteiro ficaram em classificação 1.000 e tantos, 5.000 e tantos, 500 e tantos, o lugar de classificação, e foram vindo, foi fazendo chamada, primeira chamada, segunda chamada, foi se verificando a ficha de inscrição e foi chegando ao número deles. Então isso é uma alegria, porque quando eu fiz o meu primeiro vestibular não tinha isso. Não tinha Enem, não tinha ProUni, não tinha SISU, não tinha nada. Tu ia lá e concorria à vaga de uma universidade, tanto federal quanto particular, com aquele filho do trabalhador também, mas que estudou no ensino particular. Então isso é grande alegria para a gente. Senhor complementar. Muito obrigado, senhor presidente. Queria também dizer que nós estamos agora, dia 20 de fevereiro, abertura do ano letivo em Capão da Canoa, dia 20 para os professores, dia 24 para os alunos, e quero então deixar aqui estendida a toda a comunidade o meu bem-vindo. O bem-vindo, Suzy, a ti que assume o cargo de professora de magistério, que não me manifestei em tribuna semana passada. Espero que sejamos colegas, quem sabe até de mesmo corredor, para ensinarmos crianças das séries iniciais do ensino fundamental, e dizer para os pais, sejam bem-vindos, que hoje nós temos escola pública, e escola pública de qualidade na rede municipal. Esgotou seu tempo, vereador. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Zaide, do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, meu agradecimento à imprensa, à Rádio Horizonte. E eu venho a essa tribuna só para deixar um recado assim dos trabalhos que está sendo feito, que já se houve reclamações nessa casa por outros vereadores, e dizer para eles que isso já estavam sendo contemplado, mas não sido terminados ainda, né? E a limpeza do nosso cemitério municipal, ela já está concluída 50% da sua limpeza, e de pintura também do mural, né? E as obras está quase concluída já as primeiras gavetas, que são sim do novo cemitério já, que provavelmente para a próxima quinzena já vai ter gavetas apropriadas já para que possa houver o sepultamento. Então deixar a população tranquilizada que o nosso cemitério está sendo feita a limpeza pública, que eu acho que é uma obra que a gente tem que conservar ela limpa, para que, né, os nossos visitantes, os nossos antes queridos que estão enterrados naquele cemitério, que possam ter as suas passagens livres, né, nos canteiros de um túmulo para o outro. E sobre o licenciamento que é da parte para que botar os produtos de origem sólidos, que o Pedro nos perguntou a outra semana, e eu já disse nessa tribuna, que está sendo licenciado uma área assim, nos fundos do Parque de Máquina. Então, para deixar tranquilo a população, que logo, logo já estará se restabelecendo essa parte dos carroceiros, onde tem o descarte desses
lixos, né, que não é o lixo orgânico de dentro da nossa residência, mas sim o lixo criado nas limpezas das residências desse município, que são jogados na calçada e depois pagam para ser retirado. Então isso também está sendo providenciado e olhado-se uma outra área na Praia do Barco, está se vendo esse zoneamento para que veja se realmente há possibilidade do licenciamento dessa nova área na Praia do Barco. Então, deixar o pessoal mais tranquilo desse problema de lixo que ninguém quer nesse município, nem eu tanto quanto vocês também gostaria de querer. A calçada Carlinhos, a volta da prefeitura, isso é um problema sério que vem se passando de governo para governo, e eu acredito que sempre o problema é financeiro. Entra um governo e para aquelas obras ali não tem recursos. Então tem que se fazer magia dentro da administração, se retirar de uma pasta para outra para que ver se consiga, né, fazer esses reparos. Mas então o secretário Beto Rocha ele já vem planejando uma nova calçada assim em basalto, né, e junto também com aquela emenda do vereador Ademar que vai ser feito um toldo, então está se fazendo um novo levantamento daquilo ali. Eu acredito que talvez por esse ano já se tenha começado essas novas obras na volta da prefeitura municipal. São obras que eu acho que há uma necessidade, sim, a calçada tem seus problemas, que já vem de governo para governo, mas isso é parte financeira. Então eu acho que esse ano talvez já se consiga ter a possibilidade de que ela seja consertada. E a coleta de lixo, eu acho que a nossa fiscalização vem batendo em cima cada dia, né? E nós temos o rapaz, hoje não está aqui presente, o Jaime, que vem batendo em cima dos caminhões e fiscalizando rua a rua, né? E trazendo a notícia boa, sim, que estamos fiscalizando, sim, e vamos fiscalizar. E a população tem o direito de cobrar, sim. Eu acho que é um direito de todos nós olhar para isso. E até que eu citei para o Jaime que ele deve fazer toda a ala norte, né, Curumim, Arroio Teixeira, Capão Novo, fiscalizar também. Então ele me passou há pouco que Arroio Teixeira, ontem, às 10 horas da noite, eles estavam fazendo uma limpeza total de lixo orgânico, né, que estavam nas suas lixeiras do distrito. Então eu acredito que a empresa também está sendo notificada todos os dias para que a responsabilidade deles aumente nesse município e a nossa de fiscalizar. E Ademar, sobre o trailer que tu vem me pedindo essa informação, eu ainda quero dizer para ti que as informações que tive, elas não são concretas. Então eu não posso te passar ainda, mas tenho certeza que vou conseguir te trazer uma boa novidade para as próximas sessões. Muito obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador Flávio Lara, PSB, seu espaço, 12 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, quero abrir a sessão de hoje, me dirigir à vereadora Suzy e dizer, vereadora Suzy, que gostei muito de hoje, que é assim que se constrói relações, trabalhando, sentado com o secretário do governo, trazendo recursos de forma correta, sentando com as entidades. Isso é construir mandato, isso é construir com a verdade, isso é construir cidadania. E por consequência, construir respeito. Quanto ao assunto da educação infantil, da sessão passada, que bom que o vereador Luciano veio e reiterou o que eu disse na aula passada, eu já estou voltando às aulas, estou com aula, né? Na sessão passada, quando os diretores é que informam a SNE e a SNE repassa aquele número de vagas. E eu reafirmo aqui que acredito nos meus diretores. Reafirmo aqui que pena que o vereador Luciano não fez essa caminhada antes de vir à tribuna. Que nada disso teria se criado. Mas fico contente que tenha feito essa caminhada nessa semana e tenha vindo dizer a essa tribuna exatamente o que eu disse semana passada. Que o caminho era esse, que os diretores informam a Secretaria de Educação e que a Secretaria de Educação, por consequência. Fico feliz com o Enem, com o SISU, com o ProUni, porque são ações do governo federal para colocar o jovem na faculdade. Fico triste que muitos desses jovens de baixa renda, essa política de educação para jovens de baixa renda, não venha acompanhado de uma bolsa de deslocamento,
de transporte e alimentação. Porque muitos desses jovens vão à faculdade, pelas quais concorreram e venceram a vaga, como, por exemplo, a Faculdade de Rio Grande, a Faculdade de Pelotas, a Faculdade de Uruguaiana, as faculdades de Porto Alegre, as faculdades de Canoas, de Torres, e eles acabam retornando porque, como são faculdades públicas, eles têm aula de manhã e de tarde. E muitos desses jovens, os pais não têm condições de mantê-los. Eles acabam sobrando vagas, que o próprio governo depois diz, sobrou tantas vagas, porque essa juventude, infelizmente, não teve condições de pagar para se manter numa universidade, o que é lamentável. Então, acho que o próximo passo disso, além de promover o acesso, é promover a permanência. Porque só dar o acesso, dizer que bom, tu está na faculdade, e agora? Então, promover o acesso e a permanência dos jovens de baixa renda no nosso país. Permite uma parte, vereador? Pois não. Só para registrar que nas universidades federais, onde meu filho estuda, inclusive, na URGS, a refeição ao meio-dia é em torno de R$1,50. Então, assim, eu não sei, evidentemente que uma universidade particular, aqueles que fazem ProUni, deva pagar a sua alimentação. Agora, na Universidade Federal, ela é extremamente barata. É quase insignificante, R$1,50. Eu reafirmo o que tu disse, que meu filho também está numa faculdade federal, que a alimentação é baixa, mas a permanência dele naquela cidade é alta. O custo mês de um aluguel é em torno de R$600 para um jovem que não tem ganho. Se o pai não paga, ele volta para casa. Não adianta ter R$1 e pouco, pode ser muito e pode ser pouco, né? Então, até o primeiro semestre não tem estágio. A partir do segundo se inscreve para os estágios. O jovem que não tem renda, ele tem que estar recebendo desde o primeiro. Então, acho que isso é uma questão que avançamos muito. Acho que agora falta fazer ajustes e eu falo sobre esses ajustes. Quero dizer da satisfação de convidar toda a comunidade para o retorno também. Dizer que sejam bem-vindos os alunos, sejam bem-vindos os professores. E eu não vou ser deselegante aqui, porque sempre tive uma educação. Bem-vinda, vereadora Suzy, ao ano letivo. Bem-vindo, vereador Luciano, ambos professores como eu, né? Bem-vindos todos os professores dessa casa, a maior bancada dessa casa. Divergimos de opinião. E opiniões cada um tem a sua. O Pedro tem a sua, eu tenho a minha, o Regis Preste tem a dele, cada um tem a sua. Mas a gente respeita. Educação é parte de um processo. Sejam bem-vindos os dois nesse processo. E que a gente consiga fazer esse ano letivo um ano próspero para que essa juventude que precisa tanto de bons exemplos e bons caminhos. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem, por gentileza. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse a apreciação do plenário para que eu pudesse assinar o livro de presença em função do meu atraso. Muito bem, está a discussão então aí, o pedido da apreciação para que o vereador Valmarino Machado possa assinar o livro de presença. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovado por unanimidade. A ordem, temos agora o vereador Otávio Teixeira, do PSDB. Senhor presidente, eu abro mão do meu espaço. Então peço que assuma o meu lugar, que eu gostaria de me manifestar. A palavra está com o vereador Sérgio Oliveira, PSB, espaço de 12 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa representada. Na sexta-feira que passou, eu recebi uma ligação da Clésia, secretária lá da SOCIC, me solicitando que eu acompanhasse o pessoal da SOCIC até a tarde para um encontro com o secretário de Segurança, Ronolfo, aonde tinha sido feito através dessa entidade um pedido para que nós tenhamos aqui em Capão da Canoa uma delegacia de polícia DPPA. Isso quer dizer uma delegacia de pronto atendimento 24 horas, em função da grande insegurança que assola não somente nosso município de Capão da Canoa, mas todo o Brasil.
Então eu tive o prazer de acompanhá-los na tarde de hoje, a Secretaria de onde nos foi colocado aí a situação da segurança pública no Estado e a grande carência que o nosso de profissionais nessa área, tanto na Polícia Civil quanto na Militar. Inclusive, coisa que nós já temos conhecimento, porque isso é muito debatido. Eu não estou bem lembrado do ano, mas já faz alguns anos que nós tínhamos aqui no Estado 6.000 profissionais na Polícia Civil e passados esses anos a população multiplicou-se e hoje nós temos apenas 5.000 policiais, profissionais na área da segurança pública. Segundo o delegado, há um concurso para um futuro bem próximo, aonde teremos mais 700 profissionais. E nos disse ele que nós seríamos contemplados com alguns desses profissionais. E que existe uma possibilidade muito grande, embora ele esteja se afastando agora, provavelmente para uma candidatura na próxima eleição, mas que ficará no seu lugar, com quase certeza, o secretário adjunto, e que estaria dando prosseguimento a esse pedido de vir para Capão da Canoa essa DPPA. Mas o que me chama a atenção, embora eu tivesse muitos compromissos na tarde de hoje, e abrir mão desses compromissos, inclusive já prevendo que poderia chegar atrasado, entrei em contato com alguns vereadores, comuniquei aqui o vice-presidente que talvez ele estivesse assumindo a presidência na noite de hoje em função desse atraso. E fiz questão de estar presente porque é uma iniciativa de uma entidade. Iniciativa de populares. Tamanha insegurança que a gente vive nesse país. E eu, como um homem público, um agente político, evidentemente que deveria fazer o maior esforço para estar junto com essas pessoas, num pedido feito no passado, no qual teve uma participação muito importante nesse pedido para que o secretário de Segurança nos recebesse, o deputado Alceu Moreira, que foi responsável por agendar esta conversa que nós tivemos na tarde de hoje com o secretário. Então eu saí de lá, vereador Ademar, esperançoso nesse sentido, porque nós sabemos que na política nem tudo se pode crer, mas também nós não devemos ser tão descrentes. Então tivemos esse primeiro contato nesse sentido, saímos de lá alimentando a esperança de que, quem sabe, no futuro, a comunidade de Capão da Canoa possa ser contemplada com essa delegacia de polícia de pronto atendimento 24 horas, fortalecendo a segurança pública aqui em Capão da Canoa. Mas hoje pela manhã, no programa de rádio que eu apresento, das 7 às 9 da manhã, na Rádio Energia FM, embora seja um programa musical, programa de entretenimento, aonde nós temos uma mistureba, é onde se tem também um trabalho social que desenvolvo através da minha profissão durante 31 anos, há 16 anos em Capão da Canoa, e de vez em quando, até pela função que eu exerço, isso já acontecia também no passado, pelas outras emissoras pelas quais eu passei, e aqui em Capão da Canoa não foi diferente, algumas queixas relacionadas à questão pública. Algumas coerentes, com fundamentação, outras nem tanto, mas sempre se procura dar uma explicação. Então hoje pela manhã me ligou um cidadão, inclusive meu amigo, meu grande amigo, meu amigo Tiba, morador da rua 31, no bairro Dom Luiz Guanella, dizendo que, juntamente com a sua esposa, esteve no posto 24 horas neste domingo e que a enfermeira o comunicou de que o
médico não iria atendê-lo por falta de pagamento, que ele não está recebendo salário. E eu disse, naquele momento, que era muito grave essa situação e essa colocação que ele estava fazendo. Que eu estaria entrando em contato aí com o secretário de saúde, por quem eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande, pela sua dedicação, nos surpreendendo muitas vezes, pela sua determinação, está se profissionalizando na saúde. Quem quer aprende, e ele tem aprendido muito, o secretário Abel, pelo seu esforço e a sua dedicação. E acredito estar desenvolvendo um bom trabalho, um grande trabalho, frente à Secretaria de Saúde. Tem muito a caminhar, mas tenho certeza que ele sempre vai caminhar com o rumo de prosperar no que diz respeito à questão da saúde pública aqui em Capão da Canoa. E o que me disse o secretário? De que houve realmente um atraso do salário. Em função da troca de códigos, é uma questão técnica, não entendo, teria que perguntar para alguém que entenda, não tive tempo para isso. É uma questão contábil que provocou esse atraso, e de que na sexta-feira tinham pago o empenho para a cooperativa, que é responsável pela contratação das empresas, e que essa não teria repassado de imediato às empresas que contratam os médicos. Evidentemente que eu não vou dizer que concordo que um profissional, alguém que desempenha alguma função, ele venha receber como um atraso. Mas digo que isso muitas vezes acontece, embora eu não concorde, mas às vezes acontece. Agora, pior do que receber um salário com um atraso, para mim, que faço um trabalho voluntário durante 31 anos, batendo de porta em porta, buscando doações, pedindo através do rádio, isso eu faço com amor, sem nunca cobrar um centavo por isso, por esse trabalho que eu faço. É saber que profissionais, principalmente quando esses estão ligados à saúde, deixam de atender um cidadão com problema de doença porque o seu salário está atrasado num período de 10 dias. Aí, senhores, eu fico pensando onde é que está o lado humano, a sensibilidade humana de um cidadão. Pior do que pagar um salário, atrasar 10 dias um salário, é o comportamento desse cidadão que estava lá. Estava lá, e com certeza para cobrar o seu turno, mas não para trabalhar, então que nem aparecesse. Um outro dia aqui nessa tribuna, eu disse, se tem alguma coisa que me desperta um sentimento próximo ao ódio, é em relação a profissionais na saúde, que não sejam talhados para exercer essa função. Porque eles estão lidando com seres humanos quando esses estão passando por um momento muito difícil de suas vidas. Se tem uma coisa que desestabiliza emocionalmente um ser humano, a sua família, os seus amigos, quando um ser humano está com problema de saúde. Até porque existem muitas incertezas em relação àquilo que se possa ter, porque somos leigos nesse sentido, por isso procuramos um profissional para que ele nos dê o seu diagnóstico e nos tranquilize ou nos medique. E aí, quando uma pessoa com problema de saúde procura o local que deve procurar, aqui, aonde se vai encontrar um profissional da saúde, que possa nos confortar, ou fazer com que nós tomemos as medidas certas para podermos combater aquilo que nos aflige, que é um problema de saúde, aí esse cidadão médico que está lá, diz que não vai atender porque está com 10 dias de atraso. Me ligou o secretário Abel, hoje à tarde, me dizendo o seguinte, que
Esses profissionais não vão receber correspondente àquele turno, porque eles não trabalharam, apenas marcaram presença. Então, doutor Diceu, o senhor que é médico, digo isso com a maior sinceridade, se tem uma coisa que me desperta um sentimento próximo ao ódio, é saber de profissionais, dos maus profissionais que se tem na saúde. Porque nós temos bons e maus profissionais em todos os segmentos, em todas as profissões. Mas se existe um profissional que desperta esse sentimento no meu coração, é o mau profissional da saúde. Porque estão lidando com vidas humanas, meu Deus do céu. Num mundo em que a gente vê tantos exemplos de trabalhos voluntários, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, e nós sabemos desse tipo de notícia, de informação, como eu recebi hoje pela manhã. Então fica aqui o meu registro de repúdio, mais uma vez, em relação aos maus profissionais na saúde. Se não estão gostando da função que exerce, se não gostam de pessoas, ou se não estão gostando do salário que estão recebendo, mudem de profissão. Vereador Luciano, eu quero me dirigir ao senhor e lhe pedir uma compreensão, porque às vezes a gente fica até num tique-tique nervoso sobre o que o Luciano vai nos trazer de novidade hoje. Em relação a essa questão ali discutida, até porque eu me coloco como ouvinte, no outro lado do rádio, e como espectador daqueles que vêm assistir à Câmara, que principalmente nesse ano, e eu vou batalhar para isso, para que a gente venha se ater, principalmente a discutir as matérias, os objetos, aquilo que interessa à comunidade, né? Para que nós tenhamos isso como consideração. E a questão da transliteração, de transcrever, né, os discursos, a gente sabe que fica muito difícil para as nossas secretárias fazê-lo isso, né, de forma íntegra, conforme é feito aqui em tribuna. Então que a gente procure trabalhar, porque eu não quero que haja descontentamento, mas um pouco de compreensão, no sentido de que a gente possa atender bem os vereadores, mas que também a gente compreenda, né, a situação aí das nossas meninas da secretaria, da dificuldade que elas terão de fazer isso. Então, durante a semana, a gente poderia ter feito isso com tranquilidade, para que nós pudéssemos trazer aqui a ata para ser votada hoje, de acordo com como o senhor acha que deveria ser feito, né? Mas apenas um pouquinho de compreensão, para que a gente possa trabalhar, embora tenha havido aí, né, muitas coisas e tal, né, os nervos afloraram, né? Mas que a gente possa ter um bom ano, tá certo? Permite só uma parte, senhor presidente? Pois não. Eu faço com certeza, agradeço a sua gentileza até. Eu vou transcrever. É que eu procurei na internet e eu não encontrei o vídeo essa semana. Como nós estávamos em curso, eu estava em curso com o senhor também, um excelente curso, diga-se de passagem, eu não encontrei o vídeo ali, por isso que não deu para mim solicitar o áudio. E uma das situações é porque eu fui citado ali. Eu fui citado num adendo da ata e tal. Este adendo não foi repassado para os gabinetes. Me corrija a secretaria se foi. Secretária Ellen, o adendo à ata que o primeiro secretário leu não foi repassado nos gabinetes, né? Não, por isso, só por isso, senhor presidente, porque eu já tinha me comprometido com a secretaria de, quando eu assim entendesse, transcrever os meus discursos para ela. Mas muito obrigado. Perfeito, mas vamos trabalhar para que a coisa possa funcionar bem aí, em respeito, em consideração aí, as pessoas que acompanham a sessão. E só para encerrar, dizer que realmente o curso foi muito bom, vereador, né, e que fez com que nesse final de semana eu estivesse conversando aí com o prefeito, né, e sugerindo a ele, né, que entrasse em contato com aquele profissional já há 40 anos na função, de longa estrada, com grande experiência, né, nessa questão, e que nos abriu a mente para muitas coisas, e aonde aprendemos muitas coisas, que assim como ele está aí dando a sua contribuição no município vizinho de Xangri-Lá, quem sabe ser aproveitado também aqui em Capão da Canoa. Só dizendo que Capão da Canoa, segundo palavras dele que conhece a nossa realidade, deixa de receber anualmente milhões de reais, os quais tem direito. Muito obrigado, presidente.
Agora passamos para o espaço da liderança de bancadas. Não havendo quem queira se manifestar, passamos então para a ordem do dia. Só fazer uma proposição, senhor presidente, que seja lido as emendas do projeto, pois já foi discutido, já foi lido nessa casa, já foi discutido nas comissões, e declare os pareceres. Faça essa proposição. Discussão, a proposição aí do vereador Otávio Teixeira. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Está aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 09/14 abre crédito suplementar especial no orçamento da Secretaria da Saúde e Secretaria de Coordenação dos Distritos para o exercício de 2014. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O vereador presidente Otávio Teixeira declara que é constitucional. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente vereador Liceu Lopes diz que é favorável, que o resultado atende. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, o presidente vereador Zaide declara é favorável e declara que o resultado atende. Discussão, o projeto de lei 09/2014. Eu queria fazer dois questionamentos aqui, se fosse possível fazer daqui. Né? O projeto está aí para ser discutido, Isso. vereador. Pois então, o primeiro que fosse respondido, talvez pela Comissão de Orçamento e Finanças ou pelo próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é que se essa suplementação está com recurso dentro da secretaria e se os valores, se o índice, na verdade o percentual que nós aprovamos lá no orçamento de 2014, ele previa que o prefeito pode fazer por decreto suplementar até 20%. Qual seria o motivo de que ele não estaria usando dessa prerrogativa para enviar o projeto de lei? Não tem sentido nós votar que se ele pode suplementar por decreto. E a outra pergunta, que se, na verdade, ele está fazendo um ajuste aqui em função de que essa rubrica não constava, então tem que fazer também na LDO, não só no orçamento. Então essas duas coisas que para mim não está respondido aqui. Senhor vereador, segundo o parecer jurídico número 10, ele não vislumbra qualquer defeito de natureza formal do tal projeto. Talvez o procurador não se deu conta de que nós votamos lá, quando votamos o orçamento, nós dissemos que o prefeito podia suplementar por decreto até 20%, porque se está dentro da secretaria, não está mudando nada. Qual é o motivo de mandar o projeto de lei para cá? Vereador Sim, Pedro. de qualquer forma, o projeto pode seguir os trâmites legais e seguir a rotina do dia. Eu acho esquisito até essa coisa. Ele tem a prerrogativa de até 20%, mas ele quis mandar para a Câmara, que aqui tem gente de todos os partidos, tornar uma coisa transparente, virou ruim para casa. Eu acho que não, né? Não vamos deixar o prefeito mandar aqui. Eu vou torcer sempre que vem aqui. É legal,
E ele pode fazer por E a decreto. segunda pergunta, Mas- secretário, é só para ver se não consta na Lua, também não consta na LDO, então tem que fazer, Mas, colocar o programa porque daqui a pouco vai ter que Pedro, voltar o projeto para cá porque Pedro. não está na LDO, Pedro, pois não? existe. São recursos vinculados. Simplesmente o prefeito está dando transparência para nós. Eu acho que vamos aplaudir isso. É bom para o município. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Está aprovado o projeto 09/2014 por unanimidade. Projeto de lei número 10 de 2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter excepcional e dar outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Otávio Teixeira é favorável e declara que o resultado é constitucional. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente Dirceu Lopes é favorável e declara que o resultado atende. Parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos Ambientais. O presidente Belmarino Machado é favorável e declara, opinando pela técnica do serviço público, que atende. Está em discussão o projeto de lei número 010/2014. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Não tendo mais nada. Antes de encerrar, eu só quero atender aqui o pedido do vereador Luciano sobre os votos de pesar. Então, a dona Adelina Escobar Machado, moradora da rua José Silva, do bairro Novo Horizonte, que veio a falecer nessa semana, no dia... No dia 12 deste mês, né? No dia 12 que passou. Bom, também nossos votos de pesar aqui, nós não lembramos o nome dele, mas uma pessoa muito amiga da gente, e se alguém lembrar poderá nos ajudar nesse sentido. Não, uma pessoa muito popular que é o Pingo, não, o Pingo Gaiteiro, que veio a falecer. Como é que é? Adelino Machado, que também veio a falecer no dia de ontem, né? E teve os atos fúnebres no dia de hoje. Então, nossos votos de pesar também ao Adelino Machado. Não Presidente. tendo, pois não. Gostaria de juntar-se ao ofício de pesares também a família do seu Romildo, da Rua 13, também veio a falecer semana que passou agora, quinta, sexta-feira. E depois eu passo o nome para a secretária. Ok. Seu Romildo. Na verdade, como é todo Romildo, nome? só para ajudar aqui, é Romildo Renica. O seu Romildo chegou aqui. Heineken. Renica, é o sobrenome dele. Ele. Você conhece ele, irmão do fotógrafo ali Então ele faleceu quinta-feira. Quinta-feira. Muito bem, não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a presente sessão.